Olá a todos e a todas. Vamos começar agora então nossa aula de Química Farmacêutica de hoje, cujo tema então será a relação estrutura-atividade do haloxifeno para a osteoporose, que é uma continuação, inclusive, da aula que a gente viu anteriormente, do qual a gente tratou as questões dos bifosfonatos, ok? E o objetivo dessa aula de hoje, quais são? Entender os princípios do planejamento de fármacos moduladores, que é uma classe de medicamentos que tem uma função mista de ser agonista e também ser antagonista, e conhecer a vantagem desse tipo de fármaco no tratamento da osteoporose, visto que a reposição hormonal pura e simples não é recomendada para esta situação clínica devido aos riscos existentes. E para alcançar esse objetivo, então, nós temos nossas questões norteadoras, então, e as questões norteadoras, então, que tem os tópicos principais desse assunto, são os seguintes, Conhecer os fatores de riscos evitáveis, que levam às complicações na osteoporose, saber a diferença de massa óssea ao longo da vida entre homens e mulheres, essa diferença na quantidade de massa óssea, inclusive considerando a questão da influência hormonal. Na questão das mulheres, quais os efeitos que são positivos e negativos com relação ao estrógeno, também é uma questão norteadora e tópico abordado. As diferenças estruturais entre os receptores estrogênicos, que permitiu a obtenção desses fármacos que se tornam, então, moduladores. Também saber o que são esses fármacos moduladores, que têm ação tanto agonista e antagonista, e qual a sua utilidade na questão da reposição hormonal para a osteoporose, e saber as estratégias que foram utilizadas para obter a molécula moduladora, especificamente da osteoporose, a partir da molécula guia do estrogênio. E também quais os principais efeitos adversos que a haloxifeno apresenta, e uma questão geral, que é saber aonde se obtém esses medicamentos via Sistema Único de Saúde. Pois bem, então a gente começa falando com relação ao tecido ósseo, que tem algumas características, sendo que algumas delas a gente abordou na aula passada, mas é importante ressaltar a principal função que o tecido ósseo exerce, que é a questão do suporte para os tecidos moles, além da função de proteção de órgãos vitais, como acontece, por exemplo, na caixa torácica, por exemplo, como acontece no crânio, por exemplo. Saber também que o tecido ósseo é onde se aloja e protege a medula óssea, que desempenha papéis importantes, inclusive na questão hematopoética, e também o tecido ósseo é responsável por proporcionar apoio aos músculos esqueléticos para suas funções. E uma vez que eu tenho comprometimento do tecido ósseo, essas funções também ficam comprometidas e debilitadas, expondo a pessoa a riscos. Além disso, é importante ressaltar que o tecido ósseo também é um importante depósito de cálcio, que desempenha também funções importantes no tecido hematopoético, sendo que uma delas é a questão de colaborar no tamponamento do sangue, evitando que ele se torne, que ele se mantenha numa condição ácida, por exemplo, que é adversa. Lembrando que o pH do sangue tem sempre que girar em torno de 7,4. Temos dois tipos de ossos principais, temos os ossos compactos, aqueles que têm uma porosidade naturalmente menor e são usados para questão de estrutura corpórea, por exemplo, e temos os ossos esponjosos, que têm um diâmetro maior na questão dos seus poros, e ambos os ossos tendo o problema da osteoporose, como a gente viu na aula passada, dessa dificuldade de renovação óssea comprometida pela alteração estrogênica principalmente, sofrem as consequências e podem comprometer o estado funcional do ser humano com a suspensão das atividades atribuídas a tecido ósseo. Vale ressaltar também a importância do cálcio, considerado um dos íons mais abundantes do organismo, desempenha funções fisiológicas vitais, uma delas também está ligada à função celular, por exemplo, também a questão do tamponamento do sangue já mencionado, além da questão do equilíbrio hidroeletrolítico também no citoplasma, por exemplo. E mais de 98% do cálcio que nós temos no organismo encontra-se no esqueleto, e quando há necessidade de cálcio para demais tecidos, como no sangue,
a fonte onde sai o cálcio acaba sendo realmente o tecido ósseo no esqueleto. Aqui nós temos dois tipos de tecidos ósseos, um, né, no estado normal e o outro já apresentando um estágio, né, de osteoporose, com os poros mais, né, visíveis, né, o que configura uma certa fragilidade do mesmo. Então, a diminuição da massa óssea, né, leva, né, a uma alteração da arquitetura óssea que predispõe então a fraturas, né, como traumas de baixa intensidade, que certamente não afetaria, né, o osso apresentado aqui como normal, mas, né, um trauma de baixa intensidade pode levar a uma quebra e uma dificuldade da regeneração do osso osteoporótico já. E a osteoporose é uma doença crônica, complexa, multifatorial, caracterizada então pela redução dessa densidade mineral óssea que traz esses problemas na funcionalidade do osso. Alguns fatores de riscos existem, sendo que alguns fatores de riscos são considerados não modificáveis, né, e outros considerados modificáveis. Os não modificáveis, né, são aqueles, né, que eu não posso alterar. E os modificáveis, né, está ao meu alcance, né, fazer algo diferente para que ele não se manifeste ou traga as complicações. A idade é um fator de risco não modificável, né? Infelizmente não tenho como retardar a idade. E o que acontece com o passar dos anos, né, é que os osteoblastos, né, têm um poder reduzido, né, de continuarem, né, cumprindo a sua função ao longo dos anos. Além disso, né, o fator de crescimento ósseo perde sua força biológica também com o passar do tempo. Ou seja, há uma tendência, com o passar, né, dos anos, que o tecido ósseo tenha um certo comprometimento, só que com a deficiência do estrógeno nas mulheres, né, a osteoblastose fica muito comprometida e isso se transforma numa questão patológica. Daí nós temos os fatores de riscos não modificáveis, é aquilo que eu posso mudar. Eu posso deixar de ser sedentário, eu posso mudar a minha alimentação, né, ingerindo mais cálcio, por exemplo, né? E tem outros, né, que aqui no caso também seria não modificável, né? Questões hormonais não tem como impedir, né, que a queda do estrógeno das mulheres venha a acontecer. Mas o que pode ser feito nessa situação é uma reposição hormonal, desde que, né, seja de forma modular. Daí cabe uma reflexão, né, do que principalmente as mulheres devem fazendo para o seu cuidado, né, na sua saúde como um todo, né? Lembrando que a maioria das doenças que as pessoas têm no futuro começam na juventude, né? E o impacto delas será maior ou menor conforme for os hábitos, né, que a pessoa vem adotando. Então, né, evitar o sedentarismo, aumentar a ingestão de cálcio e evitar o consumo de refrigerante são, né, ações importantes para a manutenção de uma saúde óssea. Aqui nós temos, né, o esquema mostrando, né, as diferenças, né, de massa óssea tanto em homem quanto mulher, do qual, tanto no homem quanto mulher, né, até os 30 anos, nós temos um crescimento da massa óssea, sendo que sempre a mulher apresenta, né, uma densidade mineral óssea menor do que o homem, e que, né, no homem há uma estabilidade até os 70 anos, quando há um decréscimo mais acentuado, e no caso das mulheres, né, a estabilidade dura menos, né, dura até por volta dos 45 anos, quando começa a ter deficiência do estrógeno, e isso acaba afetando a saúde óssea, podendo se configurar no estado altamente patológico. Então, o estrógeno, né, desempenha um papel essencial e nós temos, né, não só a função óssea, mas outras funções que são atribuídas também ao estrógeno, como, por exemplo, né, as funções conhecidas, né, como efeitos positivos do estrógeno. Né? Que efeitos positivos são esses? Né? A questão da ação do sistema nervoso central, como a regulação da temperatura corporal. As mulheres têm, né, a sensação de temperatura regulada pelo estrógeno, diferente dos homens. Por isso que essa, né, sensação diferente, né, de temperatura entre os gêneros. Né? A questão do estrógeno, né, na memória, né, tem uma participação importante na manutenção da memória. E também, né, no sistema nervoso central, né, há todo um mecanismo hormonal regido pelo estrógeno que leva às questões, né, de desenvolvimento sexual e reprodutivo. Além disso, no osso, né, o estrógeno, então, né, a gente vem estudando, né,
tem importante papel na densidade óssea. Também nos seios, né, o estrógeno estimula, né, o desenvolvimento dos seios, né, e das glândulas mamárias. O coração e fígado também desempenham papel importante, principalmente na liberação, né, de lipoproteínas, como HDL, por exemplo, que protege, né, a atividade cardíaca. No ovário, né, envolvendo a questão reprodutiva, e no útero, na questão também reprodutiva, né, garantindo o correto desenvolvimento desse órgão que passa, né, a ter um novo ser no seu interior, e também a vagina, né, com seu perfeito funcionamento, inclusive nas questões envolvendo relações sexuais. E temos também os efeitos negativos do estrógeno, né? Que efeitos são esses, né? Nos seios pode causar, né, câncer de mama, e também no útero é o responsável direto pela questão do câncer do colo uterino. Isso quando há uma predisposição, né, e considerando ainda a questão da reposição hormonal, o risco é aumentado porque a quantidade é constante, mesmo na presença de células cancerígenas. E é esse fator, né, que levou, né, a esta limitação do uso do estrógeno puro e simples, né, para o tratamento da osteoporose. Porque na balança do risco-benefício, você tinha uma certa situação e condição no qual você poderia melhorar a saúde óssea, mas poderia expor as mulheres a um risco de câncer. E então surgiu a problemática, né? E dentro dessa problemática, então, né, se considera, né, a redução, a diminuição da atividade osteoblástica, que traz prejuízos para as mulheres, né? A questão da reposição mineral e também o uso dos bifosfonatos se tornam, né, insuficiente. E não tem como, né, não ter a ação do hormônio estrogênico para a obtenção de novas células, né? Então isso acaba acontecendo, né? E a pergunta que fica é, né, como que você vai então fazer uma reposição hormonal de modo a não ter os efeitos negativos do estrógeno, que estão associados à questão do câncer? Bom, isso foi possível graças às compreensões, né, que envolvem a questão da ação, né, fármaco-receptor, né, do qual nós temos, né, fármacos que atuam como agonistas, que seria o caso do estrógeno na saúde óssea. Temos, né, os antagonistas, né, que bloqueiam a atividade, como acontece com beta-bloqueadores, por exemplo, e temos, né, agonistas modificados, né, que podem ter uma potência maior. No caso específico, né, envolvendo, né, a terapia de reposição hormonal para osteoporose, nós teríamos que ter uma única molécula, ou seja, a mesma molécula que deveria ter efeito agonista nos ossos e efeito antagonista nos demais tecidos, né? E isso é possível? É possível devido a uma característica fisiológica, que implica no seguinte: os receptores, né, de um mesmo neurotransmissor, de um mesmo hormônio, eles são diferentes nos tecidos, né? Isso a gente nota muito claro na questão adrenérgica. Você tem o beta-adrenérgico, você tem o alfa-adrenérgico, alfa-1, alfa-2 adrenérgico, ou seja, são fechaduras iguais, porém com alguns detalhes diferentes, né, que geram uma certa seletividade. E com a questão do estrógeno acontece a mesma coisa. Os receptores presentes, né, no tecido ósseo são diferentes do restante, o que permite, né, uma ação de você ter uma seletividade para, né, a terapêutica esperada. Então aqui nós temos então, né, a molécula do estrógeno, correto? Aí nós temos aqui, né, esse anel aromático como hidroxila fenólica, que corresponde ao grupo farmacofórico, aonde acontece a ligação principal, e temos, né, as demais regiões que têm, né, as ligações adicionais, né, que devem ser contempladas para se ter o efeito esperado. Então, né, esta é a molécula guia, e a partir dela que começou, né, as mudanças, né, que culminaram, né, na molécula seletiva em questão chamada haloxifeno. Aqui então, só para ilustrar, né, como é que é essa interação, né, da molécula com os seus receptores, né. O receptor estrogênico, né, ele pode ser elucidado, né, tendo várias hélices, né, que são proteínas em formato helicoidal, né, ou seja, em forma de molas, né,
do qual, né, essas hélices promovem tanto a ligação farmacofórica quanto as ligações adicionais. E o estudo delas, né, é que permite uma melhor compreensão da ação desses receptores, né, e das atividades mais específicas, né. Então nós temos, né, estas regiões, né, hélices proteicas, né, que a gente chama de H, né, cada um com a sua numeração específica. E nós temos aqui um esquema da representação do receptor, tendo as hélices aqui presentes, né, sendo que algumas se destacam. Por exemplo, a hélice H6 é onde ocorre a ligação farmacofórica, é onde o grupo farmacofórico se liga e garante, né, o efeito que deve acontecer ainda com, né, a contemplação das demais ligações, tanto H11 quanto H12. Principalmente H11, né? H12 já é um tipo de ligação que não está envolvida com efeito. Daí o que acontece? Temos também receptores, né, estrogênicos que têm a mesma característica, mas uma diferença importante, que é a distância que existe entre H11 e H12. Enquanto, né, alguns compostos, né, têm uma distância que a gente pode chamar de X, em outros receptores essa distância pode ser 3 vezes mais. E esta diferença é o que permitiu que algumas moléculas tivessem ação agonista no osso e antagonista nos demais tecidos. De que maneira? Temos aqui então a molécula do estrógeno, né, a ligação que ela faz. As duas principais ligações que acontecem são, né, as ligações com H11 e a ligação farmacofórica. H12 não é contemplado em ligações, né? Fica à parte, é uma hélice que existe à parte, e quando essas duas ligações acabam acontecendo, eu tenho o efeito esperado. Daí, quando eu tenho, né, a mesma molécula nesse receptor que tem uma distância 3 vezes mais, o fenômeno se repete e o efeito acaba acontecendo. Lembrando que H12, né, não participa da questão do efeito esperado. Então, duas ligações, a farmacofórica e a H11, acontecendo, eu tenho um efeito. E essa distância aqui é que foi explorada. Por quê? Porque quando eu tenho, né, receptores no útero e na mama, é onde eu tenho a distância 3 vezes maior. Quando está nos ossos, né, a distância do H12 é menor. E isso foi importante para explorar um tipo de molécula que pudesse ter uma ação mais seletiva. E como foi feito isso? Tem-se a molécula guia, que é o estrógeno, e foi feito o quê? Foi realizado a adição de um grupo volumoso, como a gente observa aqui. Daí o que acontece? E esse grupo volumoso tem uma característica importante, que ele apresenta uma afinidade química muito grande com o constituinte H11, realizando, né, ligações de hidrogênio intensas, que faz com que tenha, né, uma preferência por ligação maior até que do grupo farmacofórico. Daí então o que acontece? Quando o estrógeno chega, então, eu tenho esta ligação que acontece, então, do grupo volumoso com a ligação 11, uma ligação extra, que não interfere na resposta, até porque as principais ligações são qual? A farmacofórica e H11. Quando isso acontece nos ossos, então, eu tenho o efeito, né? Eu tenho a molécula, então, que é a agonista. Lembrando que essa molécula tem adição de um grupo volumoso. Quando esta mesma molécula que tem o grupo volumoso, então, né, encontra o receptor, né, do útero e da mama, onde a distância é 3 vezes maior de H12, o que acontece? Né? Eu já mencionei para vocês que existe uma grande afinidade química do grupo volumoso que foi adicionado, né, por meio de ligações de hidrogênio estáveis, né, que direciona essa molécula. Então, o que acontece? A molécula, então, se liga, né, em H12, e as outras ligações acabam não sendo contempladas. Logo, eu não tenho efeito. Passa a ser, então, uma molécula antagonista. Desta forma, agindo no útero e na mama como antagonista, o que acontece? Não há estímulo a crescimento celular, não há risco de você ter câncer de mama. Então, a mesma molécula, o que ela promove? Efeito agonista nos ossos, porque consegue ter as ligações químicas, e no útero e na mama não tem a ligação farmacofórica acontecendo, porque o grupo volumoso tem grande afinidade por H12, que está longe, está distante, né?
Então, dessa forma, então, eu passo a ter esse fármaco, então, né, que é o haloxifeno, onde eu posso aqui perceber, né, que o grupo volumoso adicionado, né, pode ou não pode ter afinidade por H12. Se tiver ligação com H12, né, e esse H12 for distante, né, eu não tenho ligação farmacofórica, não tenho efeito, né. Então aqui seria só para ver, né, a questão do estrógeno com as suas ligações, né, que existem aqui, né, que são aqui representadas, né, e no planejamento então de fármacos, né, o que a gente observou então, né, que, né, tendo então a atenção a esses 3 hélices existentes, né, eu poderia então ter um fármaco seletivo. De que maneira? Fazendo as modificações com acréscimo de um grupo volumoso aqui representado, né, com um grupo volumoso aqui representado, do qual, né, ele tem, né, um grupamento éter e um grupamento nitrogênio, que fazem então as ligações de hidrogênio aonde? Na região H12, que pode fazer com que a ligação farmacofórica não venha a acontecer. Então, no comparativo entre as moléculas, né, o que eu tenho? Partes extremamente similares, né, que é o grupo farmacofórico, um acréscimo de um enxofre para incrementar a ligação, né, em H11 e a ligação H12 podendo acontecer em uma distância maior, que não permite a ligação farmacofórica, ou acontecendo numa distância que permite que o grupo farmacofórico também se ligue, né? Então essas são as modificações, né, existentes. Então aqui nós temos um exemplo, né, onde o grupo farmacofórico se liga e H12 está longe, né? Isso significa o quê, né? Ou melhor dizendo, né, que aqui o H12 está longe, né, e esta molécula vai acontecer o que com ela, na verdade? Ela vai se ligar nessa porção e não vai permitir que o grupo farmacofórico se ligue, né? Então aqui eu tenho um efeito antagonista, porque H12 está longe, né, e acontece justamente esta ligação, né, que vai vir a acontecer, afastando, né, o grupo farmacofórico de onde ele deveria se ligar, né, que seria, no caso, né, a posição H6. Então eu tenho aqui, né, a questão do haloxifeno, né, e esse fenômeno. Aqui eu já tenho diferente, né? Aqui já tenho, né, o grupo volumoso se ligando, né, e também o restante da molécula fazendo as suas ligações. Inclusive aqui, né, onde está destacado aqui, né, com maior intensidade, a ligação farmacofórica. Aqui eu já tenho efeito, porque a ligação de H12, né, não interfere na ligação farmacofórica que venha a acontecer. Então aqui é um tecido ósseo presente, né? Bom, então eu tenho essas diferenças existentes, né? Tenho essas ações que acontecem e eu passo a ter então um fármaco que tem atividade agonista nos ossos e antagonista nos demais tecidos, né? Bom, então assim caminhamos para o encerramento da nossa aula de hoje. Então os riscos evitáveis da osteoporose são aqueles que eu posso mudar. Peço uma reflexão para todas as mulheres desta turma que pensem, né, o que estão fazendo com a saúde óssea, né, para garantir no futuro uma saúde óssea adequada. A questão da diferença de massa óssea entre homens e mulheres, né, está relacionado, como a gente viu na aula passada, né, porque as mulheres dependem muito do estrógeno e os homens, né, da testosterona, que no interior da célula é convertida em estrógeno, né. Na questão do estrógeno, né, os pontos positivos são vários e negativos, né, são a questão do câncer, principalmente, né, a questão das diferenças estruturais, né, entre os receptores, né, está lá a questão da posição de H12, que é determinante para a resposta que vem a acontecer, né. Fármaco modulador, então, é aquele fármaco que é agonista e antagonista ao mesmo tempo, né, sendo que alguns tecidos ele é agonista e em outros antagonistas, né. A estratégia utilizada, então, foi o grupo volumoso. Daí vocês expliquem com mais detalhes, né, como que isso aconteceu, né? E a questão dos efeitos adversos do haloxifeno. Lá, quando eu projetei, né, a parte que mostrava os efeitos benéficos e negativos do estrógeno, um dos efeitos benéficos que o estrógeno traz é a questão do controle da temperatura, da sensação térmica que as mulheres têm. Na menopausa, um dos principais sintomas é o calorão, o climatério, porque o estrógeno reduz. Mulheres que utilizam haloxifeno é como se elas estivessem numa menopausa no sistema nervoso central. Então, muitas sentem muito calor, né? Que é uma situação que acontece. Redução da libido também vem acontecer. Então, são efeitos associados, né, ao bloqueio da atividade positiva do estrogênio, né?
E fica para a pesquisa de vocês, tá? Onde encontrar no SUS essas medicações, né, para que as mulheres consigam ter acesso. Explicando, inclusive, o que precisa para ter a medicação. Não é só dizer que é tal lugar e tal lugar, né? Dizer qual a receita, o que mais precisa para conseguir essas medicações, certo? Respondendo essas questões, então, né, a gente então alcança esses objetivos, que é entender esses princípios de planejamento e fármacos moduladores e saber as vantagens que eles apresentam sobre, principalmente, uma reposição hormonal pura e simples, ok? Então aqui a gente encerra a aula, né? Agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, qualquer dúvida é só entrar em contato.